Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os erros mais comuns que um psicólogo pode cometer e como evitá-los. Então vamos lá, o primeiro dos erros grotescos que um psicólogo pode cometer, mas não deve, obviamente, é a falta de confidencialidade. O que significa isso? A gente sabe que um dos pressupostos básicos de qualquer processo psicoterapêutico é a confidencialidade, é o fato de que a pessoa chega ali ao seu consultório e ela tende a falar das coisas mais íntimas. Quantas vezes a gente não ouve de um paciente, olha, isso eu nunca falei para ninguém. Então, ter noção do quão valioso é esse momento e do quão cuidadosos temos que ser com essas informações. O que é um exemplo de falta de confidencialidade? É você sair contando por aí essas histórias. Então, uma coisa que a gente tem que ser muito cuidadoso. Às vezes você está lá num contexto de ensino, pode ser, ou sei lá, conversando com alguém, com um amigo, com um colega, com um familiar, e aí você lembra uma história e você conta, dá detalhes, enfim, isso é algo que a gente tem que ser muito cuidadoso e tem que evitar. Pense o seguinte, se fosse o contrário, você gostaria de saber que a sua psicóloga, por exemplo, contou alguma coisa que você contou para ela ali em sigilo para uma outra pessoa? Fora, né, a própria questão da regra, a gente saber que isso é uma obrigação nossa enquanto profissionais. Ah, mas então eu nunca posso comentar nenhum caso clínico com ninguém? Não é bem isso, mas existe uma regra para isso também. Qual é a regra? Se você pretende contar um caso clínico, converse antes com o seu paciente. Fale para ele, olha, eu preciso, ou eu quero, ou eu vou escrever um artigo, ou eu vou escrever um livro, ou eu vou participar de uma aula, eu gostaria de contar algumas situações aqui do seu caso, que eu estou atendendo, enfim, da sua evolução. Você permite? Você me autoriza? E nesse caso você pode fazer, sem problemas. Preferencialmente, inclusive, com um termo de consentimento, caso isso vá ser publicado, caso isso vai ser inserido aí numa coisa mais pública. E sempre lembrando de trocar os nomes, trocar as iniciais, quer dizer, você vai fazer de tal forma que você minimize as chances de que alguém seja reconhecido. Às vezes, a falta de confidencialidade, ela entra assim numa questão que parece muito simples, assim, que é só o fato da gente comentar com alguma outra pessoa que atende alguém. E isso é algo que às vezes não passa assim pela cabeça do psicólogo de imediato, mas é bom evitar. Então, por que é que você tem que comentar com uma outra pessoa que você está atendendo um terceiro que eventualmente seja conhecido de ambos? Evitar isso daí também é bom, porque a pessoa que te procura, você não sabe se ela gostaria ou não que alguém soubesse que ela está fazendo terapia. Como você não sabe, melhor dar um passo para trás e evitar esse tipo de comentário. Agora, se a pessoa já falou para outras pessoas e aí elas vêm falar com você e tal, enfim, ambos já sabem, tudo bem, é diferente, é uma situação atípica. Ou mesmo comentar com os seus pacientes sobre outros pacientes. Isso também é um erro que a gente pode cair com facilidade, às vezes com a melhor das intenções, às vezes tentando lidar com uma situação que surgiu ali na sessão, a gente pensa em contar a história de um outro paciente. E aí você fala, olha, eu atendo uma pessoa. Veja só, você até pode usar um exemplo, mas você não precisa falar que é um outro paciente. Você pode colocar eles de uma forma assim, bem oculta, bem imperceptível, contar uma história hipotética, dizer que você leu uma situação num livro, desde que, ao mesmo tempo, não estejamos falando de pessoas que tenham algum mínimo de chance de se conhecerem, porque senão aí a situação pode se tornar exposta da mesma maneira. Então vejam só, a confidencialidade é um dos pilares do processo psicoterapêutico. Sabermos respeitar a confidencialidade é uma tarefa que a gente tem que desenvolver. O psicólogo, ele precisa, nesse sentido, ser quase que um confidente mesmo, é quase que como o padre que ouve ali as confissões e ele não vai contar isso para ninguém. Assim também nós vamos fazer. Qual é a única exceção? A exceção é a supervisão clínica, mas isso a gente sabe que faz parte do pacote. E talvez seja interessante, inclusive no início do processo psicoterapêutico, quando a gente
está ali atendendo os pacientes pelas primeiras vezes, explicar para eles que você passa por uma supervisão clínica, que os casos são muitas vezes analisados por um supervisor, mas ainda assim garanta a confidencialidade. Você não precisa contar o nome, os detalhes da vida do paciente quando você leva para a supervisão. Na dúvida, melhor evitar, né, para garantir o sigilo do processo. O segundo erro grotesco que nós corremos o risco de cometermos enquanto profissionais da psicologia tem a ver com a questão da responsabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Estou falando daquelas coisas bem simples, então sermos responsáveis na parte do contato com os nossos pacientes. Então, se o paciente nos manda uma mensagem, respondermos, a gente sabe que boa parte do dia, às vezes você está lá em atendimento, mas você já deixa avisado, né? Fala para o seu paciente, olha, de tal a tal hora, normalmente eu estou atendendo, assim que eu tiver uma janela, eu te respondo. E responder de fato. A questão dos horários, pode parecer meio óbvio, né? Mas nós não devemos chegar atrasados às sessões. Ah, mas o meu paciente chega, tudo bem, é o horário dele. Você tem que estar lá disponível para ele no horário que você combinou. Não faltar também, obviamente, às sessões, não é simplesmente não aparecer. Ah, isso quer dizer que eu nunca vou atrasar, que eu nunca vou ter que desmarcar? Claro que não. Assim como qualquer outra profissão, estamos sujeitos aí aos imprevistos. Mas os imprevistos são as exceções. Esse que é o ponto, o imprevisto não pode se tornar a regra, senão ele já não é mais imprevisto. Então, lógico que se eventualmente um dia ou outro você marcou um horário errado na agenda, se um dia ou outro você atrasou um pouquinho uma sessão e acabou chegando atrasado na outra, se um dia ou outro você deu um branco, esqueceu, confundiu o dia, achou que a sessão era na terça e era na quarta, pode acontecer. Não estou aqui dizendo que isso é impossível que aconteça, mas isso tem que ser raro. No geral, precisamos ser responsáveis o suficiente para evitar esse tipo de problema. E o terceiro erro grotesco que a gente pode, mas não deve cometer, corremos o risco, mas não devemos cair nele, tem a ver com a falta de postura profissional. E o que eu quero dizer com postura profissional? Isso envolve uma gama grande de alguns comportamentos, de algumas situações que não deveriam acontecer no processo psicoterapêutico. Então, coisas como, por exemplo, você está lá no meio da sessão, toca o telefone e você pega e fala, ó, só um minutinho, vou atender aqui e a gente já retoma. Não tem cabimento, né? É o tipo de situação que não pode acontecer. A nossa própria maneira de nos apresentarmos aos nossos pacientes também. Ah, isso quer dizer que eu tenho que estar lá de terno e gravata, né, de tailleur para atender? Não, não é isso. Mas assim, em uma condição minimamente apresentável, né? Ou seja, banho tomado, cabelo penteado, né? Uma roupa adequada para aquele momento, para um contexto mais profissional e tudo certo. Mas ter essa postura, oferecer uma postura profissional à pessoa que nos procura, a pessoa que vem buscar um serviço de cuidado de saúde mental. Tem outras coisas que elas também não devem acontecer e a gente tem que evitá-las a todo custo. Por exemplo, dormir no meio da sessão. Acontece, eu vou dizer para vocês que acontece. E vou dizer o seguinte, às vezes você teve ali uma noite de sono ruim, você não dormiu direito, você vai para o atendimento e você está naquele dia ali que realmente está difícil. Sabe o que você faz? Melhor do que dormir, né? Se for um caso extremo, assim, melhor do que dar aquela pescada ali no meio da sessão, pede licença para o seu paciente e fala, vou fazer um cafezinho ali, vou tomar uma água, olha, eu vou levantar aqui um pouco. Num caso extremo, né? No geral, se você fizer isso antes, uma dica aqui para vocês, algo que ajuda bastante é entre as sessões, aquele pequeno intervalinho que você tem ali, levanta da cadeira, caminha ali pela sua sala, dependendo como for, vai até ali fora do seu consultório, caminha um pouco, faz ali um alongamento, alguma coisa do tipo, se for o caso, toma um cafezinho, toma um copo de água gelada. Essas coisas ajudam você a se concentrar mais uma vez. Não é fácil mesmo, né? Você atender ali 3, 4, 5 pacientes numa sequência. E, inclusive, isso faz parte de um processo de autoconhecimento seu enquanto profissional. Se você percebe que mais do que 2, 3 sessões
você perde a concentração, você fica sonolento, então não marque 3, 4 pacientes na sequência. Dá um intervalinho ali, marca 2, meia hora, marca mais 2, que é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas como a gente está falando aqui, é lógico, né? Às vezes você vai ser tentado a bocejar, alguma coisa do tipo. Peça desculpa para o seu paciente, normal, isso não acontece em qualquer área profissional, vai acontecer também. Não é o fim do mundo. Agora, se acontece o tempo todo, aí começa a ficar complicado. Uma outra coisa que é muito comum hoje em dia, e a gente tem que se cuidar muito, porque isso é uma falha profissional, é cuidado com as mensagens que a gente recebe no celular. Por quê? No dia a dia, como que a gente está acostumado, né? Você está lá fora, né? Fora do contexto do consultório, recebe uma mensagem, às vezes você já olha ali e já responde na hora. Normal. Agora, se você está atendendo, então para evitar esse problema, o que você faz? Coloca lá o seu celular no modo silencioso, deixa ele longe de maneira que você não enxergue. São estratégias que te ajudam a não ter a sua atenção distraída para essa questão das mensagens, né, dos pop-ups que aparecem ali na sua tela, porque é uma coisa chata também. A pessoa está lá conversando com você, falando uma coisa super séria e você está lá de olho na mensagem que está chegando. Mais uma coisa para a gente tomar cuidado. E vejam só, até às vezes na maneira como nós tomamos as notas, nós temos que ser cuidadosos. Por quê? Primeiro, nem todo psicólogo toma notas, né? Na hora, assim. Você pode, às vezes, prestar atenção na sessão, termina e aí você faz suas anotações. Mas não é errado e não é um problema também você tomar suas notas durante a sessão. Mas para evitar que isso se torne um problema, que isso soe como algo não muito profissional, que isso crie algum problema no vínculo, no atendimento, qual é a dica que eu dou para você? Faça o seguinte, no combinado, então naquela primeira sessão onde você vai estabelecer os termos, falar do processo, avise isso para o seu paciente, fale, olha, eu fico aqui com o meu caderninho e de vez em quando eu anoto algumas palavras e tal, alguma coisa que me ajudam a lembrar da sessão depois, para eu poder estudar. Fique tranquilo, não é? Porque quando eu estou anotando ali, é sinal que eu estou pegando ali informações que vão me ajudar a conduzir melhor o seu processo. Isso já ajuda bastante. Segunda dica do que você pode fazer. Não anote, se você percebeu uma coisa muito relevante, mas você sente que pode ser uma coisa que, se o seu paciente perceber você anotando aquilo naquela hora, pode causar ali um efeito iatrogênico, né? Ou seja, de dizer ao seu paciente que você acha que aquilo é um problema e reforçar aquilo. Então ele te conta ali alguma coisa, que ele está contando como algo muito sério, e aí você, na hora, anota. Então espera um pouquinho. Sempre faça suas anotações num momento um pouco distante daquilo que o paciente falou, porque assim ele não fica ali com aquela coisa na cabeça, será que isso que eu falei é grave? Será que tal coisa é importante? Percebe? É um pequeno truquezinho assim que ajuda a gente a tomar notas de uma maneira mais profissional, sem prejudicar o processo psicoterapêutico. Agora, se você conseguir desenvolver o hábito de simplesmente estar presente na sessão e deixar as notas para depois, melhor, porque aí você evita todas essas situações. Mas também não é o fim do mundo se você tiver que tomar notas durante a sessão. E digo mais, antes tomar notas do que você não anotar nem durante a sessão, nem depois, e depois você nem se lembra da situação. E pode acontecer. Na medida que você começa a atender muita gente, 10, 20, 30, às vezes 40 pessoas por semana, eu conheço psicólogos que atendem nesse volume, como é que você vai se lembrar de tudo? Você precisa ter suas anotações. E no que diz respeito a essas faltas aí de postura profissional, eu citei aqui alguns exemplos de coisas mais simples, não é? Mais pontuais, assim, mas isso pode chegar até coisas mais graves. Talvez eu nem precisasse falar isso aqui, mas eu faço questão de reforçar. Os seus pacientes, eles têm que ser respeitados enquanto indivíduos e, obviamente, você não tem o direito de se valer daquela situação profissional que está acontecendo ali para tirar disso uma vantagem pessoal, certo? Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Você nunca vai mandar uma mensagem
para sua paciente, para o seu paciente, com uma conotação, por exemplo, de um interesse afetivo nessa pessoa, né? Isso, inclusive, vai ter um nome, isso é chamado de assédio. Você não pode, isso é uma falha grave. Esse tipo de falha, obviamente que você não vai cometer. Estou partindo desse pressuposto, mas sempre é bom reforçar aqui e relembrar. Vejam só que importante a gente falar desse assunto, não é mesmo? Isso é importante para você que é psicólogo, para evitar cair nesses erros, e também para você que procura o serviço de psicologia para poder identificar, né, se você está de fato ali com um profissional que cumpre ali aos princípios éticos. Na continuação desse vídeo, você vai ver mais 3 erros muito comuns que os psicólogos podem acabar cometendo, mas não devem em hipótese alguma. E você que é psicólogo e está assistindo esse vídeo, se você quiser se aprofundar um pouco mais, ter mais conhecimento sobre essa questão da postura profissional, sobre como crescer na carreira, eu vou dar uma sugestão para você. Confere o link que está aqui embaixo e conheça o meu programa de mentoria profissional para psicólogos. É um programa 100% online que pode ajudar muito você na sua carreira. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal também. Deixa aí nos comentários se você já passou por alguma situação desse tipo e espero você no próximo vídeo.